Olá, querida aluna, querida família, seja bem-vinda a mais uma videoaula de língua portuguesa do nosso canal TV Araxá Educa. E hoje nós vamos continuar falando de textos normativos, mas eu trouxe um convidado muito especial, especialista nesse assunto, mais especificamente do ECA, que é o Giovanni Borges. Muito obrigada, Giovanni, por ter aceitado o convite para falar com tanta propriedade de um documento tão importante. Muito obrigado você, Nádia, obrigado TV Araxá Educa. E é uma grande oportunidade de falar sobre esse assunto que é a minha paixão profissional. Ótimo, então vamos começar falando um pouquinho, Giovanni. O que é o ECA? Qual que é a finalidade? Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente, apelidado de ECA, foi criado em 1990 com a finalidade de fato, garantir direitos de criança e adolescente. Ele inaugura uma nova doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Nós saímos da doutrina da situação irregular e viemos para a doutrina da proteção integral, que é essa garantia dos direitos de fato. Olha, que interessante. E como que ele está dividido, assim, na estrutura do texto normativo? Ele tem artigos? Como que funciona essa divisão? Todas as legislações, elas tendem a ter um esquema para poder se organizar. Então, ele também é dividido em capítulos, em títulos, subtítulos. Aí você tem os artigos, os incisos, as alíneas, depende da estruturação que o legislador trouxe, e aí a gente faz um estudo para poder dizer que é um texto cheio de conceitos, muito conceitual. Dentro desses artigos ele vai se explicando no desmembrar desses artigos. E tratando especificamente da linguagem, existem muitos termos técnicos da área jurídica? É um texto de mais fácil compreensão, uma linguagem mais acessível? O que você pode dizer? Eu acredito que, apesar de ter algumas tecnicidades, alguns termos bem do juridiquês que a gente brinca, nós vemos que é uma leitura fácil. Nós temos um dos maiores especialistas no Brasil hoje de Estatuto da Criança e Adolescente, que é o Silvino Neto, lá de Pernambuco, que ele é biólogo. Então é um professor que é especialista em direito da criança e adolescente. Nós estamos falando de um texto do direito em que um biólogo é tão bom quanto alguém do direito, ou melhor, quanto eu. Que legal. Ô, Giovanni, vou te fazer umas perguntas específicas agora da questão jurídica e do documento em si, do estatuto. Qual que é a faixa etária para que o indivíduo seja considerado criança e adolescente? Para o estatuto, a criança é aquela que, desde a concepção até ela completar 12 anos. Completa 12 anos, ela se torna adolescente e essa faixa etária vai até ela completar os 18. Até os 18, que interessante. E olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei abrangente, são 267 artigos, correto? E eles trazem direitos, deveres desse público, estabelecem medidas preventivas, protetivas. E quais seriam os principais direitos garantidos pelo ECA e também os deveres? Bom, é interessante essa pergunta, porque é importante dividir essa questão dos direitos e deveres. O Estatuto enxerga a criança como sujeito de direitos e dá à família, à sociedade e ao Estado a condição de sujeito de dever. Porque nesse binômio direito e dever, eu tenho que garantir o dever pela ação do adulto, da família, dos pais, dos responsáveis, do Estado, da sociedade, e a sociedade como um todo, a comunidade, e o poder público através das políticas públicas. Então, esses são os sujeitos de deveres por Estatuto. Eles têm que garantir o direito. E a criança vai acessar o direito a partir desse dever, do cumprimento do dever desses adultos. Certo. Não significa dizer que criança não tem deveres. Uhum. E eu acho que na pauta você tem aí essa questão dos deveres. Da separação do que é a idade, a faixa etária, do que a criança pode fazer para não se confundir com o trabalho, mas não vamos adiantar, vamos esperar você chegar lá. Vamos lá então. Olha só, Giovanni, em 1990, quando foi implantado o ECA, quase 20% das crianças e adolescentes estavam fora da escola. Em 2013, que é o dado mais recente que a gente tem, essa taxa caiu para 7%. Além de garantir que as crianças e adolescentes frequentem a escola, qual que é a aplicabilidade do ECA no dia a dia e no ambiente escolar? Eu posso usar como exemplo a minha própria vida pessoal, inclusive. Por exemplo, por conta do meu filho. O acesso à educação inclusiva hoje em Araxá é fantástica. Por quê? Porque as leis vieram nesse sentido, para facilitar o acesso, para poder não faltar
a educação, para poder não faltar um médico, para não poder faltar a estrutura, né, não só o médico, mas o fisioterapeuta, o psicólogo, o assistente social, em todas essas políticas públicas que compõem a estrutura organizacional do município, do Estado, da União. Então, o Estatuto ele vem para não deixar faltar. E mesmo assim, ainda há situações que faltam, onde a gente tem a estrutura organizacional do Estatuto que o legislador pensou e foi muito interessante. Ele criou um órgão chamado Conselho Tutelar para que na falha da sociedade, da família e do Estado pudessem ter um órgão para corrigir essa falha. Então, se eu não tenho um médico, o Conselho Tutelar foi criado para que o pai acesse, tente buscar o seu direito na medicina, na saúde. Se ele não consegue, ele pode recorrer ao conselho para conseguir o médico, se faltar o médico. Se não tem vaga escolar, na estrutura organizacional do Estado e do município, o pai pode procurar o conselho para resgatar o direito à educação e assim, entre outras áreas das políticas públicas. Olha só, então, querido telespectador, olha a importância do EC do Conselho Tutelar, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem que podem recorrer ao conselho, né, Giovani? Exatamente. Que interessante. E olha só, o artigo 18A do ECA fala sobre castigos físicos e degradantes. Ainda hoje lidamos com muitos casos relacionados a isso. E quais medidas devem ser tomadas caso esse tipo de violência seja presenciado? Bom, essa situação da violência física é uma situação muito corriqueira, porque na nossa cultura, nós, enquanto pais, ainda utilizamos a força para educar o filho. O ser humano é o único animal na face da Terra, na face do planeta, que usa a força física para ensinar seu filho. Olha que insano. Realmente. É o racional que agride para educar. Nenhum outro animal faz isso. Então, o Estatuto entendeu que a melhor forma de se educar não é agredindo. Então, ele proíbe todas as formas de agressões, inclusive a física, sob o pretexto de se agredir, sob o pretexto de se educar. Então, esse artigo 18b, na sequência, 18A, na sequência tem o 18b, que traz as medidas específicas para a violência física, que começam com advertência e podem parar até no encaminhamento. Eu tive um caso muito interessante, enquanto eu fui conselheiro tutelar, que vai exemplificar bem. Uma professora agredia os seus alunos com uma escova de cabelo. Crianças de faixa etária na educação infantil. Veio para o conselho, nós avaliamos, e a direção escolar e a professora vieram ao conselho, nós conversamos, orientamos e advertimos a professora que admitiu fazer isso, mas nós usamos esse artigo e possibilitamos, na verdade, a ela que fizesse uma terapia. Foi uma das poucas pessoas que voltou no conselho para agradecer a indicação. Que bacana. Para ela ser atendida. Até a própria professora, então, se beneficiou, né? Porque engraçado não, na verdade, é muito importante o que o legislador fez nesse caso, porque ele colocou que toda pessoa, muito abrangente, uma babá, que esteja cuidando do filho e agride, ela está sujeita a esse artigo do 18b. Então, não é só pai e mãe. É todas as pessoas que têm o dever de cuidado, então o professor tem o dever de cuidado, por exemplo, ele está sujeito a essa ação do conselho. E no final ela acabou ficando grata, né? Ficando grata, não, ela sofreu uma penalidade leve dentro, né, da estrutura organizacional, ela sofreu uma penalidade leve, mas ela retomou a sua vida a partir do encaminhamento do conselho. Nossa, que bacana, muito interessante. Giovani, caso uma criança ou adolescente cometa algum tipo de infração, são aplicadas algumas penalidades? Como que isso funciona? Então, a criança e adolescente, o Estatuto prevê que eles cometem atos infracionais. Os atos infracionais são as ações análogas ao crime ou à contravenção penal. Para o adulto chama crime, para a criança e adolescente chama-se ato infracional. E nós temos sim previstos vários tipos de penalidades. Qualquer ato que eu faça de agressão, de violência psicológica, com qualquer pessoa, se eu quebrar alguma coisa, dentro da escola ou não, eu estou sujeito à penalidade. Só que a diferença, no caso, para a criança, é que a polícia vai tomar as suas
vai tomar as suas atitudes, vai levar o caminhamento do delegado, junto com os pais, e aí vai vir um boletim de ocorrência para o Conselho Tutelar aplicar a medida de proteção. No caso do adolescente é diferente. Por quê? Aí ele está sujeito às medidas socioeducativas, não às medidas de proteção. As medidas socioeducativas começam lá no artigo 112 do Estatuto, com a advertência, com a obrigação de reparar o dano, passa pela liberdade assistida, passa por outras possibilidades de penalidade, até chegar numa internação. Então, são coisas que vão ser gradativamente aplicadas pelo juiz, a depender do caso. Ótimo. Giovanni, eu tenho uma pergunta aqui que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente que está em casa nos assistindo. O que configura o trabalho infantil? Como que eu faço para identificar se há realmente um abuso, uma exploração, ou se trata apenas de uma ajuda na realização das tarefas domésticas, por exemplo? Que dica que você daria para o pessoal que está em casa para fazer essa diferença e essa diferenciação? Tá, muito importante isso. O trabalho infantil doméstico talvez seja o trabalho infantil mais invisível possível. Porque se eu boto uma criança de 12 anos para carregar uma criança de 5 anos, um irmão de 5 anos, de maneira habitual, ou seja, corriqueira, eu estou transformando o meu filho na babá do irmão. Então, é muito difícil delimitar isso. Mas a habitualidade é que geralmente demonstra se é trabalho infantil ou não. Então, a gente tem as fases de desenvolvimento da criança, e a cada fase de desenvolvimento eu posso pedir para que ela colabore e aprenda alguma coisa em casa, já transformando isso na responsabilidade dela com as coisas dela. Então, por exemplo, uma criança na faixa etária de até uns 4 anos, o que eu posso fazer para pedir para ele ajudar em casa? Dá para me pedir para fazer alguma coisa? Ele não vai ter condições de fazer. Se eu exijo que ele faça, aí eu já estou botando uma sobrecarga. Então aí poderia, em tese, configurar algum tipo de trabalho infantil doméstico. Mas o trabalho infantil não é só doméstico. Vamos falar dele por conta das faixas etárias, né? Mas uma criança de 5 anos pode recolher os seus brinquedos? De 6 anos, ela pode ajudar o pai e a mãe a trazer alguma coisa para o pai ou para a mãe dentro de casa? Desde que não sejam algo perigoso como uma faca, por exemplo? Sim. Sobe um pouquinho mais a idade. 10 anos, dá para ajudar a pôr a mesa? Dá para ajudar a lavar uma louça ou a própria cama? Ótimo. Claro. Então a gente tem que aprender no nosso dia a dia, ver o que eu não vou sobrecarregar o meu filho. Eu não posso botar uma criança de 6 anos para limpar um banheiro, mas um menino de 16 anos, qual é o problema? Então, nem a legislação tem essa previsão. Isso é um escalonamento familiar. Né? É o bom senso. Mas o trabalho infantil é uma coisa muito séria, pouco vista, e que a gente tem que olhar. E o mês de junho agora o mês de maio é dedicado à exploração sexual, e o mês de junho é dedicado ao combate e enfrentamento ao trabalho infantil. Olha que bacana. Giovanni, mais uma pergunta aqui. As famílias têm configurações diversas, né? Isso é cada vez mais comum na nossa sociedade. E depois de quase 32 anos de criação do ECA, você acha que nós estamos preparados para regular essas relações sociais, inclusive no que tange à adoção? Nossa, essa pergunta é muito boa. Porque, com o passar do tempo, culturalmente, nós estamos vivenciando uma visibilidade maior para a diversidade. E nós temos muita dificuldade do diferente. Né? Então, nós temos que ter um preparo, inclusive das pessoas que trabalham nas políticas públicas, até nas escolas, de saber lidar com esse diferente. Eu tive situações complexas envolvendo adolescentes trans que não se identificavam e aí eles se recluem, às vezes ficam em depressão, causa todo um transtorno. Então, eu acredito que nós precisamos nos preparar para receber esse público melhor. E eu vejo que, diante da sua pergunta, nós, apesar de ter melhorado muito isso, o nome social, constar agora no título de eleitor, apesar de ter tido essas melhorias, nós ainda estamos engatinhando nesse assunto. E aí eu poderia não só falar da questão da sexualidade, mas do deficiente, da inclusão do deficiente, que é uma coisa diferente,
que causam impacto nas crianças, até inclusive nos adultos. Então eu vejo que estamos começando a melhorar isso, nós estamos engatinhando. Precisamos avançar, mas isso depende inclusive dos técnicos que trabalham e das próprias famílias. Porque o que a gente vê é que as famílias que têm alguma criança nessa situação diferente, o que elas fazem? Simplesmente escondem os filhos. E, na verdade, deveríamos trazer ele para os espaços sociais. Para que eles socializem, né, interajam, e a gente aprende muito com eles também, né? Eles E conosco como? E a gente com eles, né? Giovanni, e vamos lá. Como é que você analisa hoje o cumprimento do ECA? O que precisa avançar? Nossa, que difícil. Porque, na verdade, eu sinto que o Estatuto ele foi pouco implementado. Na verdade, eu vejo que o Estatuto ele precisa, de fato, ser abraçado pela sociedade. A sociedade enxerga o Estatuto na hora do cumprimento do dever da criança e do adolescente. E não enxerga a necessidade de cobrar melhorias com relação às políticas públicas que fazem com que os direitos sejam de fato garantidos. Quantas e quantas vezes eu ouvi nas minhas caminhadas de mais de 100 cidades que eu já fiz a capacitação do Sistema de Garantia de Direitos, Conselho Tutelar, de Conselho de Direitos, de secretários dizendo que eu prefiro judicializar do que garantir o direito, porque eu não tenho recurso para garantir o direito diretamente. Eu prefiro que a pessoa entre no Poder Judiciário para garantir. Só que se a gente for pensar, a gente gasta muito mais fazendo assim do que garantindo o direito na ponta. Então, por exemplo, coisas básicas. Leite especial, que é uma coisa que devia ter na prateleira da prefeitura para dar. Às vezes não tem. Não estou falando que isso é um caso de Araxá, mas são situações do Brasil. Fora o desgaste, o sofrimento que gera, né, para a família. E eu estou falando só de uma coisa de leite e de um remédio que uma criança tem que tomar todo mês. De uma família que não tem condições, às vezes, de comer. Então, isso na pandemia foi muito evidenciado, por exemplo. Quantos não tinham internet para estudar? Quantos não tinham tablet para estudar? Enquanto isso, o governo, não estou falando do governo municipal novamente, porque a gente sabe que o esforço do município foi sobrenatural. Mas a União não conseguiu fazer repasse, não votou lei a favor disso. Então, o Estatuto ele não foi, de fato, colocado em prática, e aí a gente cobra os deveres, mas esquece de cobrar o direito. Nossa, muito interessante esse ponto de vista. Giovanni, e caminhando agora para o final da nossa videoaula, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. O que você gostaria de falar a respeito do ECA, dos direitos da criança e do adolescente, da importância disso para a sociedade? Fica à vontade aí, deixe uma mensagem para quem está em casa, por favor. Abracem o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é uma lei não voltada apenas para a criança filha dos outros. Ela é voltada para o meu filho, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto. É uma lei que visa a garantia do direito. E o que é isso, de fato? A garantia do direito é não faltar nada para ele. Nos aspectos de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer, cultura. Vocês têm direito ao acesso, a garantir e tudo isso para o seu filho. E quando isso não acontecer, existe um órgão que é o guardião da criança e do adolescente, chamado Conselho Tutelar, que não foi criado somente para tirar filho de mãe, não. Mas, na verdade, foi criado para garantir o acesso à educação quando não tem, à vaga quando não tem, ao médico, ao fisioterapeuta, ao psicólogo quando não tem. Então, usem o Conselho Tutelar, olhem para esse órgão, olhem para o Estatuto de uma maneira diferente. Eu acho que isso talvez seja o meu recado. Nossa, Giovanni, muito obrigada pela participação. Aprendemos muito com você hoje. Obrigada mesmo, muita gratidão. Obrigada por ter aceitado o convite da TV Araxá Educa. Não teria como não aceitar o convite da TV Araxá Educa. É um projeto maravilhoso, eu acompanho e vou colocar o João, meu filho, para acompanhar. Oh, que legal. Então, beijo pro João, para todo mundo que está em casa assistindo. Até mais, até a próxima, pessoal.